Então, assim, eu vou colocar pra vocês uma matéria que fala sobre uma situação que envolve aí os brasileiros, tá? O que eu queria falar pra vocês nessa matéria é que eu preferi botar o áudio dela pra eu não ter que dar minha opinião, porque, cara, é tão absurdo tudo que ela tá falando. E eu queria entender como é que a UOL se presta esse papel, juro pra vocês. Eu virei aqui, gente, pra mostrar um pouco pra vocês aqui, a parte aqui onde tem o estádio do Benfica. É uma região que eu ainda não explorei, que eu vou começar a explorar logo logo. Vou filmar pra vocês, só tô esperando ter mais um equipamento pra eu fazer vídeos aqui, ó. E hoje vai ter jogo ali, como vocês estão vendo, né? Eu vim aqui rapidinho no shopping, tá cheio de gente. Mas eu vou ter que voltar porque esse caminho aqui, vou ter que dar uma volta pra poder pegar o metrô. Olha só, gente, o estádio lotado, o pessoal tudo indo assistir o jogo, é um jogo decisivo hoje, mas eu não vou lá, tá, gente? Porque futebol, vocês sabem, né? Não muda, é tudo igual. Só muda o país. Eu vou colocar pra vocês uma matéria que fala sobre uma brasileira que fez aí um depoimento pra UOL, horrível na minha opinião, sabe? A gente tenta sempre mostrar pras pessoas que brasileiro não é de uma certa forma, mas é impressionante como alguns brasileiros insistem em queimar nosso filme aqui em Portugal. Essa brasileira falou coisas horríveis que eu não concordo, principalmente sobre as brasileiras. Começa a matéria falando um monte sobre as brasileiras, insinuando que as brasileiras são tudo pu, né? E daí por diante, que veio aqui pra fazer uma coisa e acaba fazendo outra, mimimi, blá blá blá. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade, porque eu acho que tem gente de todo tipo, né? E outra, se a pessoa também quer fazer esse tipo de coisa, isso é um problema dela. Entendeu? Isso não significa que a pessoa é ruim ou que a pessoa não presta, sabe? Eu acho um absurdo isso, cara. Acho que as pessoas deveriam parar com isso, parar com essa generalização o tempo todo de ficar falando, né, esse tipo de coisa de brasileiro. Isso sim queima o filme. Agora eu não entendo, a UOL só pega a gente pra entrevistar gente, não tem noção, não tem ideia do que tá falando, sinceramente, cara. Uma pessoa que tem ideia do que tá falando não vai falar esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, cara, a matéria é horrível, horrível. Então eu vou vir comprar um negócio aqui rapidinho e fazer algumas filmagens aqui, que tem jogo, né? Então sabe como que é. Futebol é uma coisa que realmente todo mundo gosta, envolve aí a mente das pessoas. As pessoas ficam malucas, né, gente? Sabe como que é. Ali a loja do Benfica tá lotada. Deixa eu ver ali, ó, o pessoal tudo comprando camiseta. Olha só. Deixa eu ver o preço da camiseta. Sim. É original, né? Eu acho que gostaria de casar. Eu acho que não. Bom, é isso, gente. Tá lotado. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, porque eu tenho coisa pra fazer. Então, assim, cara, eu achei desnecessária a matéria que ela fez. Eu achei um desrespeito, tá? Com os brasileiros aqui em Portugal. E é sempre isso que eu falo. As pessoas não têm respeito por nada. Porque se ela tivesse respeito, ela não iria falar essas coisas. Eu acho que ela não tem o direito de falar que todo brasileiro é isso, é aquilo, como ela falou na matéria, entendeu? Eu acho que as coisas mudaram. Eu acho que tem outro tipo de imigração aqui em Portugal, não é mais do mesmo tipo como era há 4, 5, 6 anos atrás. Eu acho que ela está ultrapassada e eu acho que isso que ela está falando, de que não existe preconceito, de que não existe xenofobia, de que a xenofobia e o preconceito vem da falta de educação do brasileiro, isso não tem nada a ver, porque eu não sou uma pessoa mal educada e já sofri preconceito aqui, ok? Não tem nada a ver com o que ela tá falando, isso é ridículo. Pior é o UOL se prestar o papel de deixar uma matéria dessa falando essas merdas. Que é isso que tá acontecendo, entendeu? Então eu vou colocar pra vocês aí, cada um faça aí seu comentário. O que eu penso sobre isso é que é por isso que a gente se ferra aqui em Portugal. Porque esse tipo de brasileiro, em vez de ficar calado ou aproveitar, já que um site tão, né, de tanta repercussão faz uma matéria falando sobre Portugal, essas pessoas deveriam aproveitar para falar o que é. Entendeu? Agora, pegar a matéria para falar exclusivamente mal de brasileiro, falando que a xenofobia que existe em Portugal é causada por brasileiro, não concordo com isso. Xenofobia é xenofobia, preconceito é preconceito. E ponto final. Isso não tem nada a ver com nacionalidade. Agora, claro que tem gente que chegou aqui e fez um monte de merda. Não dá direito para ela falar o que ela tá falando, gente. Tá? Isso é o que eu acho.
falando que brasileiro é arrogante, que brasileiro é isso e aquilo. Cara, cada um é cada um. Se a pessoa, ela chegou aqui em Portugal e tem dinheiro e ela quer viver a vida dela da forma que ela acha que tem que viver, isso é um problema dela, entendeu? Se ela tem condição e se ela tem como bancar isso, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é o que eu acho, entendeu? Eu não acho certo a pessoa ficar falando esse tipo de coisa, entendeu? Porque as coisas mudaram aqui em Portugal. Mais uma vez eu vou falar, a imigração mudou. Não é mais a mesma imigração de 5, 6 anos atrás. Ok? Os brasileiros de classe média alta são os que vivem hoje em Portugal. E agora, nesse momento, os brasileiros de classe média baixa é os que estão querendo morar em Portugal. É isso. Vamos ouvir a matéria agora. E no final, se você gostar, deixa o seu like e se inscreva no canal. Bora! O imigrante brasileiro é arrogante e quer mudar os hábitos dos portugueses. A goiana Keila Cristiane da Silva diz que rompeu um ciclo. A mãe foi empregada doméstica, a irmã também, ela idem, todas servindo aos mesmos patrões, que as tratavam como da família, mas que era aquela coisa de come o que sobra, dorme no quartinho dos fundos, contou-me numa tarde recente numa pastelaria próxima à nossa rua. Somos vizinhas. Em 2007, aos 26 anos, ela decidiu imigrar para Portugal. O Brasil, ela disse, parecia-lhe uma arapuca sem válvula de escape. Queria quebrar o ciclo. Com 400 euros no bolso, desembarcou na terrinha com o endereço de uma amiga de infância, conhecida por ser uma cozinheira muito bem-sucedida em vendas novas, um povoado minúsculo no norte do país. Ela estava disposta a qualquer coisa. Também sabia cozinhar, tinha tino para os negócios, gostava de cuidar de crianças e tinha um curso incompleto de enfermagem, o que acreditava ser uma vantagem para arrumar um emprego como acompanhante de idosos. Estranhou quando, sempre que entrava num café ou na vendinha da esquina, as senhoras e senhores de bem se levantavam, deixavam o recinto com cara de indignados, tinham sempre um olhar torto para as brasileiras. A colega explicou que os portugueses eram mesmo mal-humorados. Levou uns dias até descobrir que a amiga não era cozinheira coisa nenhuma, mas sim uma das 2 putas da cidade. Aí eu entendi aquelas caras, disse. Como não estava para aquilo, continuou morando de favor com a conterrânea, mas preferiu colher maçãs e peras, trabalhando 12 horas por dia em uma das fazendas da Compal, a marca de sucos mais famosa do país. Ganhava 30 euros por dia, a amiga faturava mais, e demorava 3 horas para ir e outras 3 para voltar de casa para a plantação. Isso fez com que os locais percebessem, segundo ela, que ela não era igual às outras, o que lhe conferiu certo respeito entre os moradores. Subiu mais no conceito quando chegou o inverno e ela foi cortar eucaliptos numa floresta. Depois de 6 meses, só vendo vacas, cabritos e borregos, fez uma reflexão: gente, eu saio do Goiás para ficar enfurnada nesse meio de mato? Com uma poupança fermentada, resolveu responder a um anúncio de jornal que buscava uma acompanhante em Lisboa. Quando entrou na sala cheia de mulheres maquiadas e alguns homens com roupa apertada, ela disse ter ficado surpresa por ter visto, pela primeira vez, uma pessoa negra em Portugal. Era uma menina da Guiné-Bissau, que estava também esperando a entrevista. Uma senhora chamada Ruth a chamou. És completa? Foi a primeira pergunta. Intrigada, Kelly olhou para o próprio corpo e respondeu sem titubear: sim, não está faltando nada. Pensou ser uma indagação legítima em se tratando da lida com pessoas de idade, o que requer força e paciência. A mulher riu. Quero saber se vais ao cu, se fazes anal. Foi então que percebeu, com atraso, mais uma vez, do que se tratava o emprego. Acompanhante, sim, mas não de velhinhos, como imaginara. Lembrou-se do relato da amiga bem-sucedida. Não era tão mal assim e se ganhava bem. Resolveu tentar. A cafetina falou que seu nome era impronunciável. Dali em diante, ela se chamaria Joana. Teria alojamento de graça, poderia escolher quantos programas faria, contaria com a segurança do esquema. No primeiro dia, em lingerie, foi fazer uma dancinha para um velho,
e a peruca que lhe puseram caiu no chão. Fui um fracasso completo, falou. 3 dias depois e colecionando histórias risíveis, a própria gerente sugeriu que ela fosse trabalhar na cozinha de um clube de strip que tinha fama de ser gourmet. Deu certo. Guardava dinheiro, acostumava-se com o país, com a distância da família, percebia que o ciclo estava se rompendo. No entanto, ainda estava ilegal. Aí, comprei meu casamento por 3.000 euros, contou. Casou-se de papel passado com o açoriano Sebastião, que conheceu no puteiro da dona Ruth. Ele estava tentando ser prostituto, explicou. Em meados de 2008, conseguiu um visto de residência válido por 5 anos. A vida seguia seu rumo. Sebastião decidirá voltar para a ilha com um namorado novo. Ela construía uma rotina, mas a conta havia chegado. A solidão, a imigração, as situações esdrúxulas pelas quais havia passado resultaram numa depressão profunda. Em 2 meses, emagreceu 25 quilos. No meio da crise, numa noite que havia resolvido sair, conheceu Miguel, um português de meia-idade, solteiro, engenheiro informático do banco BNP Paribas. Começaram a sair. Pouco depois, ela se mudou para a casa dele. Ficaram juntos por quase 5 anos. Na primeira vez que a mãe dele a viu, não escondeu o fastio. O que meu filho está fazendo com uma preta brasileira? Até então, ela disse, jamais tinha passado por qualquer situação discriminatória em Portugal. E olha que a fama das brasileiras já não era lá essas coisas, comentou. No começo dos anos 2000, uma reportagem da revista Time contava que a cidade de Bragança havia recebido repentinamente cerca de 300 prostitutas brasileiras que estavam chacoalhando a pasmaceira das ruas e os casamentos locais. Em reação, um grupo de mulheres portuguesas se organizou para expulsá-las, o que ficou conhecido como o Movimento das Mães de Bragança. Pouco tempo depois, um outro caso, digno de série da Netflix, azedou ainda mais o ambiente. 2 jovens brasileiros protagonizaram uma das mais midiáticas tentativas de roubo a banco de que se tem notícia até hoje no país. O assalto a uma agência do Banco Espírito Santo no centro da capital teve reféns, morte de um dos criminosos, rendição de outro, tudo inédito para os espectadores locais. Havia uma coisa no ar, mas não era xenofobia, era um choque sobre aqueles novos tipos de brasileiros que tinham se instalado por aqui, disse. O namorado português ajudou financeiramente a montar um restaurante em Setúbal. Ali, ela confirma, também nunca teve problemas por ser estrangeira. Quando Miguel conheceu outra brasileira pela internet, ela resolveu ir de férias para o Brasil. Os planejados 30 dias junto à família viraram 4 anos. Eu precisei desse tempo para me pôr de volta no lugar, afirmou. Corria 2011 e houve uma onda de imigração, dessa vez, reversa. Os brasileiros tomavam um rumo de volta à terra natal. O Brasil tinha melhorado, havia uma perspectiva, Portugal estava em crise, comentou. Ela disse se lembrar dos comentários sobre os novos imigrantes indianos, bengaleses, africanos que vieram ocupar o vazio deixado pelos brasileiros em empregos na restauração ou na construção civil. Não há comparação com o racismo e xenofobia sofridos por eles, comentou. Em 2016, novamente com 400 euros no bolso, resolveu voltar para a Europa. Depois que você vê um outro jeito de vida, de educação, de respeito ao espaço do outro, de convívio em sociedade, sem medo, sem ser escrava de boleto, com segurança, não tem como ficar mais. Para ela, o Brasil e os brasileiros não têm jeito. Nessa altura, ela disse, o clima em relação aos brasileiros tinha mudado um pouco. Outro episódio, com larga repercussão na imprensa, havia manchado novamente a reputação dos patrícios. O caso ficou conhecido como o esquema das máfias da noite. Policiais portugueses se juntavam a empresas brasileiras ilegais de segurança para extorquir donos de bares, restaurantes e boates em zonas turísticas do país. Dessa vez, havia muita gente competindo por subempregos, e o estranhamento tinha piorado, afirmou. Passou a trabalhar num salão de beleza, cuja clientela era composta de brasileiras recém-chegadas ao país.
Elas eram diferentes. Eram ricas, metidas, arrogantes, achavam que com dinheiro se compra tudo e que aqui somos todas empregadas delas, disse. Contou um episódio envolvendo uma dondoca paulistana, que trabalhava na organização de festas e bodas para abastados portugueses, ocorrido em um salão em Campo de Ourique, onde moramos. A perua já chegou de nariz em pé escrutinando o ambiente com expressão nauseada. Sentou-se à frente dela e sem a cumprimentar passou a dar as instruções de como queria suas unhas. Não demorou muito, começou o queixume. Disse que a unha lixada havia ficado pontuda, depois que havia uma pelinha sobrando, depois que a cor do esmalte não estava certa, depois que ela apertava muito seus dedos. E dizia ai, ai, a cada minuto. A manicure pediu para que ela se levantasse e fosse embora. A mulher ficou em choque e disse que ia falar com a patroa. Minha senhora, a minha patroa sou eu. Por favor, levante-se e saia. Foi o que aconteceu. A convivência com os novos brasileiros tem ensinado algumas coisas. A mais pungente constatação, ela disse, é perceber que o verdadeiro preconceito é do brasileiro rico com o brasileiro pobre, igualzinho se dá no Brasil. Esse rico chega aqui se comportando como faz lá. Isso incomoda muito os portugueses. Segundo ela, quando se é convidado para a casa de alguém, você não age como na sua casa. Você se adapta aos modos da casa do convidado. Mas brasileiro não quer fazer isso, não. Depois, sugeriu que eu reparasse nos nossos compatriotas em restaurantes. É tudo falando alto, gritando, chamando o garçom no estalo de dedos. Ninguém faz isso aqui, comentou. E aí, ela disse, ao contrário do portugueses, dão gorjeta alta e acham que está tudo resolvido. Recentemente, passou por uma segunda situação que ela atribui, de novo, mais à falta de educação do que racismo. Foi a um café no shopping Amoreiras, um dos mais conhecidos de Lisboa, e pediu um queque, um bolinho com manteiga. A dona do estabelecimento, uma portuguesa, disse que não entendia o que ela dizia, que ninguém comia aquilo em Portugal, que vinha essa gente de fora com pedidos disparatados, que não tinha nem sequer como registrar o que ela queria. Kelly pediu o livro de reclamações para formalizar uma queixa. Em Portugal, é fiscalizado pelas autoridades, e a mulher chamou um segurança alegando que a cliente a tinha desrespeitado. Por lei, ela é obrigada a dar o livro. O homem deu razão à cliente. Tem xenofobia? Tem. Tem racismo? Tem. Mas, na maioria dos casos, é só falta de educação mesmo. A gente grosseira em todo canto do mundo. Nos últimos tempos, Kelly disse estar surpresa com a cobertura jornalística feita pelos correspondentes brasileiros em Portugal. Acha que a tecla da xenofobia é apertada com mais frequência do que ocorre na realidade porque da leitura. É menos xenofobia e mais grosseria, mesmo. Quem faz isso é grosseiro por natureza e com qualquer nacionalidade. Ela acha que se devem evitar generalizações. Toda brasileira é puta? Todo português é burro? Óbvio que não. Essa coisa de falar que a xenofobia aqui está em cada esquina não corresponde à verdade. São episódios isolados, disse. Em sua opinião, o jeito fechado do português, meio casmurro, meio desabrido, máscara boa índole. O português demora para abrir a porta para você. É desconfiado, tem um jeito que pode parecer meio grosso, mas depois que você conquista a confiança, não existe povo mais fiel na amizade, disse. Ela e a dona do salão costumam frequentar a casa de alguns clientes abonados nos finais de semana ou em dias festivos. Um deles é a família Fonseca, herdeira da vinícola Periquita. Uns milionários desses? Acha que são xenófobos? Kelly aguarda a aprovação de seu processo de cidadania portuguesa, que já está nos finalmentes. Não vai votar em outubro. Entre Bolsonaro e Lula, prefere o primeiro. Prefiro ele calado. Se abre a boca é um desastre, mas está fazendo bem para o Brasil. Já o Lula não precisa nem abrir,
já está escrito na cara dele: mentiroso. Eu nunca vi ninguém mentir tanto na vida. Disse que está louca por Ciro Gomes. Lula é o que ele diz, um encantador de serpentes. Por conta dela, 2 sobrinhas vieram morar em Portugal, fizeram faculdade, uma se casou, romperam um ciclo. Ela disse que nunca mais volta para o Brasil.